Determine o valor de x nas seguintes sentenças. Bom, o que a gente precisava fazer aqui? Isolar o nosso x. Deixar ele sozinho de um lado da igualdade e o que estava ali junto com ele passa para o outro lado da igualdade na função inversa, certo? Se era soma, passa como subtração. Se era multiplicação, passa como divisão. E vice-versa, né? Então, x ficou sozinho daquele lado da igualdade. Ficamos aí, então, com x igual. O 12 já estava do outro lado da igualdade, portanto, não tem função inversa para ele, não troca sinal, nada disso. E o 5 que estava somando, passa subtraindo. Então, ficamos aí com x igual a 12 menos 5, e 12 menos 5 é 7. Pronto, sabemos o valor de x. Quando você vem aqui, ó, se você substitui esse 7 no lugar do x, você vê que 7 mais 5 é igual a 12, e, portanto, sua conta está correta. Se algum dia você chegar aqui no resultado para o x, que quando você devolve ele aqui, não dá certo a conta, você errou alguma coisinha e precisa corrigir, ok? É igual a gente tinha lá quando aprendeu soma e subtração, que a gente fazia a função inversa para chamar de prova real. É a mesma lógica aqui, tá? Quando a gente substitui o valor que a gente encontra para o x no lugar dele, a conta tem que dar certo. Então, olha a letra B. X menos 3 igual a 8. Pronto, isolamos o x e ficamos com 8 mais 3, porque esse aqui estava subtraindo, passa para o outro lado da igualdade, somando. Então, 8 mais 3, x igual a 11. Se a gente vem agora aqui, ó, e coloca o 11 no lugar do x, 11 menos 3 igual a 8. Confere que a nossa conta está correta, que a gente achou o valor de x correto. E 3 vezes x é 3x, certo? Menos 2 igual a 10. Isolamos, então, quem está acompanhando o x, tá? Fica aqui desse lado da igualdade, junto com o x. Do outro lado, o menos 2 passa como mais 2. Então, você fica aí agora com 3x igual a 10 mais 2. 10 mais 2 é 12. Então, você tem 3x igual a 12. Mas a gente quer o valor de 3x ou a gente quer o valor de 1x apenas? A gente quer o valor de apenas 1x. Então, a gente faz o quê? Esse 3 que estava aqui multiplicando passa para o outro lado da igualdade na função inversa. Ele passa dividindo. Lembra sempre que uma fração é uma divisão, certo? Numerador dividido pelo denominador. E 12 dividido por 3 é 4. Pronto, encontramos o valor de x. Se a gente agora voltar aqui, ó, e colocar o x no lugar o 4 no lugar do x, você tem que 3 vezes 4 é 12 e que 12 menos 2 é 10. Pronto, está correto o nosso valor de x. Tiramos a prova, conferimos, está tudo certinho. E agora, 2 vezes o x. Quanto que é 2 vezes o x? 2x. Menos o x. De onde que eu tirei esse menos x aqui, ó? Esse x estava do outro lado da igualdade, ele era positivo, ele estava somando. Ele vem para esse outro lado aqui da igualdade negativo, certo? Subtração. Então, 2x menos x, que vai ser igual. Esse 2 já estava do lado de cá, então ele permanece positivo. E esse menos 1 passa para cá, mais 1. Então, a gente ficou com 2x menos x igual a 2 mais 1. 2x menos x, lembra que aqui existe sempre aquele 1zinho implícito, tá? 2 menos 1 é 1. 1x não precisa aparecer o 1 aqui, ele é implícito, tá? Mas era 2 positivo, menos 1 negativo, ficamos aí com 1 positivo. O x é positivo. 2 mais 1 é 3. Então, pronto, nosso valor x igual a 3. Determine o valor de x nas seguintes sentenças, está feito, resolvidinho. Se nós colocarmos aqui, ó, o 3 no lugar do x, a gente tem aí 2 vezes 3 é 6, 6 menos 1 dá 5. E aqui 3 mais 2 dá 5. Pronto, confirmamos que o nosso x está com o valor correto. Número 11, resolva os problemas a seguir. Daí dá uma dica, utilize letras para representar as quantidades. Ou seja, a gente está trabalhando com o valor do x, né? São expressões, são equações onde tem um valor desconhecido que a gente está chamando de x. Pedro tem 3 anos a mais do que Marcos e a idade dos dois juntos totaliza 23 anos. Qual é a idade de cada um? Bom, a gente sabe que os dois juntos têm 23 e que o Pedro tem 3 anos a mais do que o Marcos. Então, olha só, vou chamar a idade do Marcos de x e a do Pedro de x mais 3, porque ele tem 3 anos a mais do que o Marcos. E os dois juntos dá 23.
Como é que eu faço agora para descobrir qual é a idade de cada um? Só trabalho com isso aqui, ó. X mais X é 2X. Isso aqui não é uma multiplicação porque tem sinal. Se não tivesse o sinal de mais, daí sim seria X vezes X, tá? Mas como tem o sinal de mais, é uma soma. X mais X é 2X e X mais 3... Opa! Só mais 3, né? Esqueci que não é multiplicação. 2x mais 3 igual a 23. Esse 23 que estava positivo vai passar para o outro lado da igualdade subtraindo e você fica com 23 menos 3. Então, 2x igual a 20. Nós queremos o valor de apenas 1x, então nós vamos ter que dividir por 2 e vamos ter o resultado 10. Bom, se eu sei que x é igual a 10, então vamos lá. Eu tinha dito que era a idade do Marcos, que era x. Então, o Marcos tem 10 anos. E o Pedro, que tem 3 anos a mais, tem 13 anos. Lembra que eu conversava com vocês outro dia? Não basta a gente saber fazer o cálculo, a gente precisa saber interpretar o que a gente faz. No momento que eu venho aqui e respondo assim, ó, de forma escrita, eu estou interpretando o meu cálculo e estou demonstrando que eu sei o que foi que eu fiz. Ok? Então, é importantíssimo, depois de calcular, a gente colocar a resposta ali por escrito também. Um número somado ao seu dobro e em seguida somado a 3 é igual a 15. Então, vamos lá. Um número, que a gente não sabe qual é, nós vamos chamar de x, somado ao seu dobro. Dobro é qualquer número vezes 2. Então, 2x. E em seguida somado a 3, mais 3, vai dar 15. Está dizendo aqui que ele é igual a 15. O que a gente faz agora? Soma x com mais x, mais 2x, 3x. Esse mais 3 que estava aqui somando, passa para cá subtraindo. 3x igual a 12. Nós queremos o valor de apenas 1x. Então, vamos dividir 12 por 3 e vamos ter aí x igual a 4. Que número é esse, então? Esse número é 4. Um número somado ao seu dobro, ó, 4 mais 2 vezes 4, 8. 4, 8 mais 4, 12, mais 3, 15. Pronto. Fizemos aí corretamente para descobrir que número que era esse. Um fio de 480 metros foi cortado em 3 pedaços. O segundo pedaço era 3 vezes mais comprido que o primeiro. O terceiro pedaço era 4 vezes mais longo que o primeiro. Quanto media cada pedaço do fio? Muito bem, então vamos lá. O primeiro pedaço, o segundo pedaço que era 3 vezes mais comprido que o primeiro, e o terceiro pedaço que era 4 vezes mais longo que o primeiro, certo? Primeiro pedaço, o segundo pedaço 3 vezes maior que o primeiro, o terceiro pedaço 4 vezes maior que o primeiro. Somo meu x mais 3x mais 4x, eu tenho aí 8x, que é igual a 480. Quero o valor de apenas 1x, então divido 480 por 8 e descubro que dá 60. Bom, então, interpretando, né? Nosso primeiro pedaço tinha 60 metros. O segundo pedaço, 3 vezes 60 metros. 3 vezes 6, 18, mais o zerinho, 180 metros, então, no segundo pedaço. E o terceiro pedaço, 4 vezes 6, 24, 240 metros. Se você somar agora de volta aqui o 240 mais o 180 mais o 60, você chega de novo aqui nos 480 metros de fio, ok? Número 12, então. Em janeiro, uma televisão custava R$ 525. Isso representa 38 a mais que seu valor em dezembro. Qual era o preço do aparelho em dezembro? Muito bem. Esse aqui, gente, eu sei que é muito fácil. A gente faz de cabeça, 525 menos 38. Mas para colocarmos ele ali escrito na forma de expressão, bonitinho, a gente utiliza o valor do x, tá? Dizendo que em dezembro, nós tínhamos o valor x mais 38, que era igual a 525. Então, a gente isola o x, né? 525 menos 38, a televisão custava, então, em dezembro, R$ 487. Jorge é empregado de uma empresa de carpetes. Ele ganha R$ 3 de comissão a cada metro quadrado de carpete que ele colocar, certo? Então, ele recebe por trabalho. Em uma semana, ele recebeu R$ 108. Com base nisso, escreva uma sentença que represente o problema, certo? Uma expressão. 3 vezes x igual a 108, né? Porque ele recebe
R$3 por cada metro colocado. A gente não sabe quantos metros ele colocou, é isso que a gente quer descobrir. Se a gente quer descobrir quantos metros ele colocou, o número de metros é X. Descubra quantos metros quadrados ele colocou naquela semana. Bom, então agora a gente vai pegar a sentença que a gente fez e vai isolar o X. Para isolar o X, eu simplesmente já pego esse 3 que estava multiplicando, passo ele para cá dividindo. 108 dividido por 3 é 36. Então, ele colocou 36 metros quadrados de carpete e, por isso, recebeu 108 naquela semana, tá? A 14 perguntava, então, o seguinte. Um carro foi comprado por R$70 mil. Foi dada uma entrada de 10 mil e o restante deve ser pago em 12 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Daí tem uma dica. As 12 prestações mais a entrada resultam no valor total do carro. Então, ó, a gente faz aqui a entrada mais as 12 prestações que a gente não sabe de que valor que são. É o que a gente está querendo descobrir. Né? Qual é o valor de cada prestação? Isso é o que a gente quer descobrir, então isso a gente vai chamar de X. 10 mil mais 12x igual a 70 mil, que está nos dizendo aqui que é o valor total do carro. Bom, o que a gente faz agora? 12x fica de um ladinho aqui isolado, 70 mil menos 10 mil, 60 mil. Agora a gente quer o valor de cada prestação. Dividimos tudo por 12 e temos aí que X vale 5 mil, ou seja, a cada mês será pago 5 mil pela prestação do carro e no final do ano ele estará pago no valor total de 70 mil reais. Ok? A número 15, então. Na última eleição, os candidatos Jair Caneca e Renato Requeijão, olha que nomes interessantes, queridos, foram os únicos concorrentes à prefeitura da cidade de Xingozinho. Caneca teve 30 mil votos a mais que Requeijão. Se houve um total de 150 mil votos, sendo que 10 mil foram em branco ou nulos, quantos votos recebeu cada candidato? E aqui tem um recadinho dizendo que votos brancos e nulos não contam para nenhum dos candidatos. O Caneca teve 30 mil votos a mais, certo? Então, ele teve X, que a gente não sabe quanto que foi, mais 30 mil. E o outro concorrente teve o valor de X, que a gente ainda não sabe qual foi. 10 mil foram os votos brancos ou nulos, que não vale para nenhum dos candidatos, certo? Não valeu para nenhum. Então, o total dos 150 foram os votos do primeiro concorrente, com o voto do segundo, mais os 30 mil que ele fez a mais do que o primeiro, mais os 10 mil que não vale para nenhum dos dois, tudo isso deu 150 mil votos. Bom, agora a gente só precisa isolar. X mais X, 2X. 30 mil mais 10 mil, 40 mil. 2X igual a 150 mil menos 40 mil, 2X igual a 110 mil. Dividimos por 2, porque a gente quer valor de apenas um X, e temos aí X igual a 55 mil. Ou seja, o Jair, que foi o que fez 30 mil a mais do que o colega, né? Ele teve então 55 mais os 30, 85 mil. E o Renato fez apenas o X aqui, né? Era do Renato, então 55 mil. A 16, então, em uma corrida de motos, um prêmio de 350 mil foi distribuído entre os 3 primeiros colocados. O segundo colocado recebeu 50 mil a mais que o terceiro. O primeiro colocado recebeu o dobro do segundo. Baseando-se nesses dados, faça o que se pede. Escreva uma sentença que represente o problema. E já nos avisou que a gente tem que usar parênteses. Queridos, por que dos parênteses? Por causa dessa coisinha aqui, ó. Tá? Esse aqui, se você não colocou, não tem erro. Mas aqui era obrigatório a gente colocar os parênteses. Por isso que já teve a dica ali em cima. Olha só. O terceiro lugar, então, ele recebeu um valor X, que a gente ainda não sabe qual é. O segundo lugar recebeu o mesmo valor que o terceiro, mais 50. 50 mil, tá? Eu só deixei os zeros para devolver no final. E o primeiro lugar diz que recebeu o dobro do segundo. Como eu não sei que valor é esse, o que eu faço? Eu faço 2 vezes o X mais 50. Por isso que tem que estar entre parênteses aqui essa partezinha.
Para saber que agora o 2 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o 50. Ó, o nosso próximo passo aqui, como ele manda a gente descobrir quando o capa-piloto recebeu, a gente agora vai fazer o cálculo. Então, olha só, x mais 50 mais 2 vezes x, que está aqui o 2x, e 2 vezes 50, que está aqui o 100. Lembra que eu estou sempre dizendo para vocês, quando há um sinal entre a letra ou o número anterior e o parênteses, é só soma. Mas quando não tem o sinal nenhum, é uma multiplicação, onde o de fora multiplica cada um dos termos que está dentro. A gente chama de distributiva, alguns aprenderam a chamar de chuveirinho, não tem problema, desde que saiba fazer corretamente, ok? E tudo isso dá, então, aí o prêmio de 350 mil. Somamos, então, aqui x mais 2x, 4x. O 50 mais o 100, 150. Agora, nós isolamos o que tem x de um lado da igualdade, o que não tem x do outro lado da igualdade. 350 menos 150, 200. Como a gente quer o valor de apenas um x e não de 4, nós vamos dividir 200 por 4. Mesma coisa que dividir 20 por 4, a gente sabe que dá 5. Portanto, 200 por 4 dá 50, né? X é igual a 50. Então, vamos dizer quanto que cada piloto recebeu. O terceiro colocado recebeu 50 mil, né? Aqui está o terceiro colocado, ele tinha recebido apenas X. O segundo colocado tinha recebido X mais 50, ou seja, 50 mil mais 50 mil. E o primeiro colocado recebia o dobro do segundo. O dobro do segundo é 200 mil. Quando a gente soma de volta aqui 200 mais 100 mais 50, a gente tem os 350 mil, que era o total do prêmio. Então, a gente sabe que fez o cálculo correto. A 17. O perímetro de uma folha retangular de papel é 100,3 centímetros. Lembrando, pessoal, o que é perímetro? A soma de todos os lados. Se é uma folha retangular de papel, é a soma de todos os lados de um retângulo. A sua largura é 6,3 centímetros menor que o comprimento. Então, escreva uma sentença matemática que represente o problema. Queridos, a largura é menor que o comprimento. Então, o comprimento eu posso chamar de x. E se uma folha retangular, ela tem o comprimento, né, nos dois lados maiores. Vamos desenhar um retângulozinho aqui para a gente pensar, ó. Tá? Vamos fazer de conta que isso aqui é a nossa folha de papel, certo? O comprimento dela, ó, tá aqui. É x e x, certo? Então, eu tenho 2x, por isso que aparece 2x ali. Agora, a largura é 6,3 centímetros menor que o comprimento. Se o comprimento é x, eu vou dizer que a largura é o quê? É x menos o 6,3, porque ela é menor em 6,3 centímetros do que o comprimento, certo? X menos 6,3, aqui do outro ladinho também, mesma coisa, por isso que tenho 2 aqui multiplicando, ó, 2 vezes o x menos o 6,3. Aqui, quando diz faça um esquema, gente, o esquema pode ser esse próprio desenho que a prof está fazendo aqui. Se você também fez esse desenho para resolver, parabéns. Te ajuda para poder pensar ele de uma forma mais concreta, tá? Então, 2 vezes o x menos 6,3, porque você tem o x menos 6,3 dos dois lados, nas duas larguras do teu retângulo, certo? Sempre tem que considerar isso. Pronto. Tudo isso dá 100,3 centímetros, que é o total do perímetro. Agora está pedindo para a gente descobrir qual é a largura e o comprimento. Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo, tá? 2x mais 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes o 6,3, que dá 12,6. O sinal permanece, porque mais com menos é menos. Lembra do jogo de sinal sempre. Por isso que nós aprendemos os números negativos antes de aprendermos as expressões. Por causa dos jogos dos sinais que a gente já tinha que saber. Tudo isso igual a 100,3. 2x mais 2x, 4x, certo? E agora, no próximo passo, a gente já passa esse menos 2,6 positivo aqui para o outro lado, função inversa. 100,3 mais 12,6 dá 112,9. E quando nós dividimos isso por 4, nós temos que o valor de x é 28,225. Então, o comprimento é 28,225, que é o x, e a largura, 6,3 centímetros a menos, 21,925 centímetros. Ok? É 21 centímetros e 925, daí você dividiu o centímetro em 1000 pedacinhos e pegou 925, tá? Não vamos achar que esse negócio é muito grande, não. Tá bom? A 18, então, que era a última que nós tínhamos para fazer aí desse exercício.
E ela é mais teórica, ela não envolvia cálculo. Se você percebeu, ela só envolvia o teu conhecimento sobre expressões. Tente encontrar o valor de x na seguinte sentença e responda as questões. X mais 1 igual a x mais 2. Foi possível determinar o valor de x? No momento em que você tenta passar os dois x para um lado só, você vai perceber o quê? Esse x é positivo, esse aqui vai passar para o outro lado negativo, x positivo, x negativo, são dois opostos, eles se anulam, você vai ficar com 0x. Se você vai ficar com 0x, você não consegue achar valor para x. Certo? Se eu for tentar resolver isso aqui, ó, x positivo, esse aqui também está positivo. Quando ele vier para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo. Um x positivo menos um x negativo, 0x. Então, é possível determinar o valor de x? Não. Se eu vou ficar com 0x, não tem como determinar o valor de x. Depois diz assim, procure escrever um problema que tenha x mais 1 igual a x mais 2 como sentença. E até dei uma dica para você aqui. Eu não sei se você tentou, mas tenho certeza que você não conseguiu. Por que a prof está dizendo isso? Porque isso aqui é uma impossibilidade. Certo? A letra B estava te pedindo algo impossível. Então, explique o que há de errado com essa sentença. Queridos, um número somado a 1 não pode ser igual a esse mesmo número somado a 2. Você percebe que o porquê que é impossível de resolver? Vamos imaginar que o x vale 3, tá? 3 mais 1 é 4, 3 mais 2 é 5. Não é igual. Então, não existe solução para isso aqui que comprove essa igualdade. Se no lugar de igual tivesse aqui um sinal de diferente, aí tudo bem. Só que não tem um sinal de diferente, tem um sinal de igual. Então, ele é impossível, tá? Aqui na letra B, você pode escrever impossível. Não tem solução para esse... o livro pediu para você tentar justamente para que você conseguisse perceber que não há possibilidade, não há um valor para x que satisfaça essa igualdade, tá?